Punk Hazard é um arco muito importante para One Piece. Smile, sede, Doflamingo, o plano do Kaido. Muitos elementos que acompanharão One Piece até quase o final de sua história ganham foco nesse ponto. Mas ao mesmo tempo, o Oda nos bombardeia com momentos chatos, enrolações e falta de periculosidade. Afinal, o arco é bom ou ruim? É isso que responderemos aqui. Eu sou o narrador e hoje faremos a análise narrativa de Punk Hazard. Um arco que me surpreendeu, positivamente e negativamente. Essa será uma análise da escrita do mangá do capítulo 654 até o 699. Vamos começar com algo que eu já vinha pedindo há muito tempo: aventura. E o primeiro capítulo de Punk Hazard entrega isso, fiquei bem surpreso. Vemos uma aventura bem legal no fundo do mar, com eles entrando de fato no novo mundo, e é muito divertido. Sentimos como é complicado esse oceano, as correntes perigosas. Então temos baleias gigantes, o Brook tocando música pra elas, diálogos legais dos Mugiwaras que desenvolvem sua relação. Então voltamos à superfície, em um mar agitado debaixo de uma chuva de relâmpagos e labaredas em cima da água. Tudo foi muito legal, até as piadas. É um ótimo capítulo de aventura, e jogou minhas expectativas lá no alto, ainda mais depois da decepção do arco passado. Mas nada que é bom dura muito, não é? Conforme a história vai avançando, temos aquele famoso problema de volta. A enrolação enorme que o Oda faz com diálogos que não dão em nada e nem desenvolvem a interação dos personagens. Olha, isso será uma crítica constante durante o arco, então vou evitar me repetir, ok? São cenas que se baseiam totalmente em uma piada, ou até pior que isso, não se baseiam em nada. Um exemplo muito bom que acontece em geral durante toda a obra é a briga do Sanji e do Zoro, que sempre tem a mesma estrutura repetida infinitamente. Um exemplo bobo é o Franky cantando conforme sai do laboratório, ocupando quase metade da página e não entregando nada realmente pro leitor. Isso não seria necessariamente um problema isoladamente, mas quando todas as páginas começam a ser preenchidas com essas coisas, o ritmo de leitura cai drasticamente e tudo fica bem cansativo. Pelo menos a entrada em Punk Hazard tem um ritmo legal, diversos elementos misteriosos aparecem, nos dando dicas de que lá é mais importante do que poderíamos perceber inicialmente. Apesar disso, tudo ainda é muito sem consequência inicialmente. Não temos grandes expectativas nem grandes mistérios, e poderia ficar meio sem graça. E é por isso que temos o Smoker e a G5. Ao irem em direção a Punk Hazard, o Oda cria uma rota de colisão entre esses dois grupos. Mesmo que supostamente não tenha nada na ilha, há uma promessa do encontro dos dois, o que gera engajamento e ajuda a ajustar a tensão do arco, além do ritmo, visto que é um ponto de vista extra para o autor trabalhar. O Oda também não perde muito tempo aqui, e logo nos apresenta um dragão, que acaba sendo derrotado nesse quadro lindo. Nesse início, sempre vamos tendo elementos extras impactantes em cada capítulo, colocados exatamente no tem do Kishotenketsu, que eu já falei muito sobre aqui no canal, para deixar a experiência individual bacana, e ao mesmo tempo construir o gráfico de tensão geral das partes do arco, como o sequestro, a mulher águia, o samurai, as crianças e tal. Até certas características morais dos personagens são trabalhadas aqui, como a Nami decidindo salvar as crianças, sendo que ela mesma foi uma vítima de abusos e exploração, e também um pouco do Sanji ajudando o samurai. São toques legais, que compõem a personalidade de cada Mugiwara, e que são entrelaçados de forma orgânica na história, gerando consequências e dificuldades. Mas é um único caminho na mente daqueles personagens, e esse caminho também possui uma base moral forte, além de técnicas de empatia que nos fazem torcer pelo sucesso deles. Aqui a Nami gera problemas para o grupo, mas por um propósito maior: salvar crianças de experimentos cruéis. É diferente do Sanji em Fisherman Island, por exemplo, onde os problemas que ele gera para o grupo em nada tem a ver com propósito, moral, etc. Isso mostra como não podemos simplesmente analisar superficialmente uma técnica ou acontecimentos parecidos em duas histórias ou momentos. É preciso entender o contexto e a construção daquela cena.
Com os 3 pontos de vista estabelecidos, grupo do Luffy, grupo da Nami e o grupo do Smoker, o Oda faz com que todos apontem para a mesma direção narrativamente e até fisicamente. Isso é uma técnica básica para a administração de vários personagens, e é algo que ele tende a fazer com frequência. Divide os personagens para apresentar várias faces do local e dos problemas. Então, todas as pistas apontam para um ponto específico, e quando todos se reúnem, temos a junção de todas as informações para bolar um contra-ataque. Rola exatamente isso em Fisherman também, por exemplo. Uma pena que isso seja acompanhado das cenas do Barba Marrom falando do Caesar. Temos novamente uma exposição direta, que é usada como piada, um modo inteligente do Oda gerir a situação. E logo depois vemos a natureza real do cientista, que ele realmente foi o culpado pelo acidente e tal. É um contraste bacana, boa execução desse tipo de técnica. Mas o que me deixou incomodado é que esses pontos, o vilão ser visto como salvador e se mostrar um mau caráter, são martelados em diversos momentos do arco, de diversas formas até mais competentes. Então tudo fica meio redundante e cansativo. Continuando, o Oda vai usando as diversas perspectivas para ir ajustando o ritmo da história, no processo complementando informações e a trama, sempre muito bem-vindo quando é bem feito. E até aqui é de boa. O capítulo 665 teve um quadro bem legal, onde vamos descobrindo mais sobre a droga que as crianças ingerem, que através de uma brincadeira ou poesia visual, dá até um foreshadow do que vai acontecer com elas. Visto que, através do vidro, a silhueta que se forma é de uma criança enlouquecida. O contraste forte deixa bem claro que isso é só uma abstração para termos um visual auxiliando na explicação do tema. Espero que o Oda continue fazendo isso, dá mais uma camada emocional e pra trama, que ele já trata muito bem durante a história em geral, mas normalmente entregando muito na sua cara os elementos. O que não é um problema, afinal, a história é um shonen. Mas acho que quando ele junta mais esse elemento, como vai ser um pouco do final de Punk Hazard, dá um gostinho especial para quem gosta de apreciar esses outros detalhes. Outra coisa que eu gostaria que o Oda aproveitasse mais são os dramas que ele mesmo criou para os personagens. Eu jurava que nesse arco o Chopper teria alguma participação relevante. A forma que ele fica revoltado com o que fazem com as crianças, a vontade dele de achar uma cura. Achei que finalmente receberia o que o Oda me tirou em Thriller Bark, ignorando totalmente o drama e a trama do Chopper com o Hogback. Mas, novamente, o personagem é deixado de lado, se limitando a ser uma ferramenta conveniente do roteiro para que tudo acabe bem, e acaba não tendo nenhuma participação relevante no arco. Nem para salvar a Mocha ele serve, quem salva é o Lau. E mesmo assim, tudo é feito fora de tela e sem drama, sem consequência, sem peso. Esse é um medo que tá surgindo em mim. Os personagens da tripulação estão cada vez sendo mais e mais reduzidos a uma característica base, tipo o Chopper ser um mascote fofo e medroso. E quando eles têm espaço para trabalhar algo mais interessante, que envolve a essência do personagem, nada acontece. Isso não deixa o que de fato acontece necessariamente ruim, mas é aquela sensação de potencial desperdiçado. Agora eu tenho que falar dos personagens mais importantes do arco. Mas só depois de você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos novos analisando animes e mangás. Assim você vai poder assistir às análises de One Piece no momento que elas saírem. E também temos uma loja com várias estampas da obra. Aproveita o cupom NARRA10 até o fim de dezembro para ter 10% de desconto. Link na descrição e comentário fixado. Então, quer saber quem são os personagens mais importantes de Punk Hazard? Sim, são eles, os lendários, os gigantes, os gelados Cool Brothers. Que porra é essa que eu tô fazendo? Galera, esse meio de Punk Hazard tem muitos problemas, mas fiquem tranquilos que tem umas coisas legais no final. Todo um clima é gerado em volta deles. São mercenários e caçadores lendários, incapazes de errar, e se os chamarem é apenas para matar e nada mais. Então, pão! Vemos o Zoro e o Sanji derrotados. Aqui eu já sabia que seria enrolação do Oda, mas vamos lá, vamos analisar isso. O fato de termos esses dois personagens derrotados é para criar uma tensão por comparação. Se venceram eles, então são poderosos, e isso pode ser bem ou mal aplicado em diversas perspectivas. Em Bleach, no arco da Guerra Quincy, acontece algo parecido. Um vilão derrota Zaraki fora de tela, e só vemos o resultado, o personagem derrotado, deixando a dica de que o inimigo é poderoso.
Mas muitas pessoas não gostaram dessa cena, e ela tem sim seus problemas, pois mesmo acontecendo fora da tela, ela não entrega um contexto legal, apenas a informação crua de que o personagem é mais forte. Funciona na história? Sim, só que não vem acompanhada da sensação que poderia ter. De qualquer forma, o vilão é interrompido por um capitão, então fica bem claro o motivo da construção da cena, fazer uma escala indireta. Há uma preparação, mesmo que crua, do que acontecerá e é uma consequência preparada para intensificar um momento seguinte. É o famoso degrau que os otakus gostam de falar. Aqui, Zoro e Sanji são derrotados e simplesmente abandonados lá. Cadê os mega matadores impiedosos que nunca deixaram uma presa sair viva? Não é utilizado para build-up nenhum essa cena, não prepara nenhum momento impactante, não é um ápice, é só uma ferramenta para enrolar ainda mais o arco. Ambas cenas que comentei aqui, a de Bleach e a de One Piece, são aplicações aquém do ideal. Por mais que elas transmitam a informação, elas deixam de trazer todo o clima bacana junto. Na do Zaraki é apenas uma informação para termos uma luta impactante e para o personagem acabar treinando no futuro, então tem um mínimo de consequência. Enquanto o Zoro e Sanji derrotados é pro nada, e só enche de cena descartável. Tanto que tudo isso é esquecido, sabe por quê? Porque novamente, do nada, sei lá quantos capítulos depois, vemos eles correndo na neve, como se nada tivesse rolado, e temos um flashback tosco explicando o que rolou. Deve ter sido uma das maiores perdas de tempo de One Piece até hoje. Voltando pra cena em si, temos um lenga-lenga do Brown Beard. Ele gasta mais páginas falando do Caesar e é enganado e sei lá. Aí ele toma um tiro na cabeça a queima-roupa dos Skull Brothers. Oh meu Deus, como o Caesar Clown é malvado. Tudo pro Barba Marrom aparecer depois só com os arranhões. Não vou nem falar mais nada aqui pra não ficar com raiva. A gente tem eles pegando o telefone, falando que mataram e que se não fosse pra matar era melhor chamar outra pessoa. Acho que tudo isso é tão revoltante pra mim, pois sinto que partes legais e importantes acabam sendo cortadas da história. É igual o caso do Chopper que eu comentei mais cedo, fora que o Oda trai toda a construção que ele mesmo fez. Tudo é tão inútil que quando o Lau encontra os Skull Brothers, eles são derrotados em um golpe, e toda a presença deles é ignorada até o final do arco. Em geral, tudo nesse arco tem zero senso de perigo, que é piorado por muito diálogo inútil, balão pra todo lado, que atrapalha a leitura, um vai e volta e muito mais. Porém, tem um ponto de destaque positivo nesse momento, o Law. Eu consigo compreender porque ele é um favorito, já nesse arco ele faz total diferença. Sempre que ele aparece, a história se move, ganhamos informações novas, temos cenas impactantes. Ele agrega muito valor pro leitor. Temos a conversa do Law e do Luffy e temos um mistério pro final do arco, boa decisão do Oda. Dá mais um motivo pra você continuar lendo essa parte chata. Então, voltamos ao vilão. A apresentação da Slime é bacana. Temos aquelas transições bem feitas de diálogo e cena, e então o Luffy luta contra o Caesar, cortando o discurso dele no meio. O Chapéu de Palha acaba aguentando o veneno, e a justificativa é satisfatória, mas é uma pena que lá em Impel Down não teve isso. A luta é bem interessante e em um momento todos caem no chão. Inicialmente um personagem pergunta se esse era o Haki do Rei, mas depois descobrimos que era uma das habilidades do Caesar. Aqui o vilão resolve não matar ninguém, e isso poderia ser ruim, mas dada a personagem caricata dele e a justificativa, matar ao vivo com sua nova arma para aumentar as vendas, acho que foi uma utilização inteligente da personalidade do personagem e da conveniência do roteiro. Enfim, vamos vendo outras perspectivas e em um certo momento perguntam, quem aqui tem Haki? E falam, Luffy, Zoro e Sanji. Achei engraçado que, beleza, o Luffy sabíamos, mas o Zoro e Sanji são jogados ali no meio porque sim. Agora eles têm, cala a boca e aceita. O processo deles se fortalecendo antes do time skip pode ter tido seus momentos esquisitos, como em Enies Lobby, onde simplesmente arranjam poderes do nada. Mas pelo menos vimos eles desenvolvendo esses poderes durante a luta. Aqui simplesmente foi determinado que sim, e é melhor não questionar. Enfim, isso acaba sendo necessário pro Sanji achar o torso do samurai. Tudo bem, o autor apresentou a habilidade em um momento de menor intensidade e importância, o que facilita a aceitação do público, mas mesmo assim foi tudo muito jogado, não curti. Em compensação, pelo menos o arco é muito bem encaixado em relação às coisas que estão rolando no mundo. Parece ser um ponto de virada na história. Finalmente, o Kinemon tem seu corpo recuperado, e o Oda nos dá uma recompensa bacaninha, o fato dele ser bem poderoso e conseguir tirar os personagens da situação. Essa é uma forma clássica de tirar personagens de perigos mortais. O objetivo ou a pessoa que estavam tentando encontrar, recuperar ou ajudar, é também a chave para sair da enrascada.
Depois rola um momento onde podemos ver os pais das crianças sequestradas, e como alguns membros do G5 tratam essas famílias. Eles dizem que se os pais continuarem questionando as mentiras óbvias do governo, vão executar todos e depois queimar a cidade. Essa pequena transição também nos confirma que de fato é o Vergo que está envolvido, e o Oda novamente trabalha contrastes com o personagem, para intensificar a percepção da sensação de mau caratismo. Eu acho que foi até mais bem feito do que o Oda fez com Caesar, só que ainda assim foi mais informativo do que emocionante, e emoção foi algo que, pelo menos pra mim, faltou nesse arco. Com os Mugiwaras presos e nós sabendo a verdade sobre o Vergo, Caesar Claw e Punk Hazard, a última peça do quebra-cabeça é revelada. Joker, o homem que está abastecendo um dos 4 Yonkous, que se infiltrou na marinha e que está controlando toda a região por debaixo dos panos, é nada mais, nada menos que Doflamingo. Um dos Chichibukais que, pelo menos no papel, deveria estar seguindo ordens do governo e não fortalecendo seus inimigos. Outro detalhe curioso é que quando a gosma que comeu a Akuma no Mi morre, uma outra fruta ali perto se transforma em uma Akuma no Mi. Pera lá, é a mesma? Acho que sim, mas então elas misticamente transformam outras frutas normais? E é sempre perto de onde o dono original morreu ou foi aleatório? Não me respondam essas perguntas, não quero spoiler, mas podem dizer aí se elas serão respondidas no futuro. Bem, lá pro capítulo 677, temos mais momentos de enorme enrolação, com todos entrando e saindo do laboratório e tal. Vou até evitar explicar para não ficar redundante, confia em mim. O Oda tem até que usar um mapa para explicar tudo, de tão ruim que é a composição visual do local e a quantidade de vai e volta dos personagens. Temos um marcador de tempo com a névoa tóxica, mas diferente da Aqua Laguna, ela não parece ter tido o impacto emocional, o risco real ou as potenciais consequências factuais para eu pessoalmente me importar com ela. Esses marcadores de tempo, mesmo que aumentem a quantidade de páginas, nos dão uma sensação no mundo de que as coisas precisam acelerar, aumentando a tensão e a necessidade de ações interessantes para superar a adversidade. Aqui, além de aumentar a quantidade de páginas, parece que deixou tudo mais lento em relação à percepção de tempo, pelo momento não ter nenhuma das características que eu citei. É uma parte bem chata. Inclusive, achei que o dragão seria usado pra algo. Será que é o filho do Kinemon? Até o personagem acha isso, mas não. O dragão que ganha vários momentos de um destaque estranho simplesmente é usado pra bobeiras e enrolações. Admito que aqui eu estava muito frustrado com o arco. A curva de tensão estava toda bagunçada. O Oda apontava visualmente para coisas que não tinham importância e dava destaque para cenas onde andavam em círculos com diálogos igualmente desnecessários. Felizmente, temos algumas cenas legais com o Vergo e com a Tashigi, e também com o Sanji. Contra a espadachim, temos um rápido flashback para ajudar a construir uma conexão com o leitor. O flashback, além de nos dar informações e justificar as lágrimas, também é uma tentativa de empatia. Então, é uma cena que pelo menos tentou ter 3 valores narrativos, mas não se compara com outros diversos momentos que o Oda fez algo parecido. Acho que minha sensação de insatisfação é pelo que eu comentei antes. Parece que tudo de legal tem pouco tempo de tela, e tudo que é inútil ocupa a maior parte. E quando a lágrima da Tashigi cai no chão, um homem surge para punir aquele que fez uma dama chorar. Sanji. Isso aí, momentos fodas pro Sanji. Cara, desde o início do time skip, ele só foi destruído como personagem. Finalmente uma cena legal. Essa é a parte legal dele, o cavaleiro, não um merda. Acaba que a luta ocorre em off-screen. É meio frustrante, mas acho que passa por ser provavelmente uma preparação e promessa para uma luta futura entre os dois. Além de contextualizar que o Vergo parece ser feito de metal, ou ter a resistência de um. O que é engraçado, porque parece que as coisas grudam no seu rosto, como se fosse um ímã, e ele resiste ao choque. De qualquer forma, é aquilo, momento legal descartado pelo arco estar estufado de momentos inúteis. Em outro ponto do laboratório, Luffy está lutando contra o Caesar, e tudo é esquisito e interessante ao mesmo tempo. Interessante pois essa luta é feita de forma inteligente. O vilão usa golpe de tirar o oxigênio, Luffy estica seu pescoço para pegar ar em outra área, Caesar utiliza gás de várias formas e tal. Até o momento, não houve o haki do emborrecimento nesse arco, o que torna tudo muito mais legal e criativo. Essas sequências de luta do Luffy devem ter sido uma das melhores em questão de criatividade coreográfica em muito tempo. Isso inclui a parte contra a Monet, onde ele perfura o chão e consegue fugir. É uma pena que ela não simplesmente tenta o prender ou atacar enquanto está vulnerável, ela só resolve sair. Sendo sincero, enquanto eu lia, isso não me incomodou. A criatividade para sair da situação deu valor à cena.
É ruim quando coisas convenientes acontecem ou obviedades não acontecem em uma trama, traindo a construção de seus personagens? Sim. Mas quando isso é acompanhado por coisas interessantes, dá pra aceitar. Fora que tem toda uma teoria da Monet secretamente gostar dos Mugiwaras, ou algo do tipo. Até me mandaram umas paradas no Twitter. Tive que cortar essa parte porque o vídeo ficou muito grande. Se você quiser ver, é só me seguir lá no Twitter. Voltando ao tópico anterior, eu disse que a luta era interessante e esquisita. Já cobrimos os motivos dela ser interessante, mas por que é esquisita? Bem, o simples fato do Luffy lutar contra ele é estranho. O próprio Caesar fala, por que tá lutando contra mim? Você não tem motivos pra isso. E antes de você falar, o Luffy tava defendendo as crianças ou seus Mugiwaras que foram atacados, o próprio Luffy quebra o seu argumento. Ele responde, não sei. Em nenhum momento o Luffy se importa tanto assim com as crianças. Os dois com os dramas mais relevantes envolvendo isso são inicialmente a Nami e posteriormente o Chopper. Isso deixa o argumento moral da luta meio vazio. É uma luta puramente para a trama se desenrolar, e isso também tem seu valor. Afinal, é o plano do Law, e queremos saber onde isso vai dar. Mas não consigo parar de pensar em como toda essa situação era ideal pro Chopper brilhar. Ele é um cientista, médico, fica absurdamente abalado com o que está acontecendo. Seria um ótimo momento para ele ter o destaque que nunca teve desde a sua apresentação. Por mais que você ache que o Luffy tem que enfrentar o Caesar por ser o protagonista, nada impediria do Chopper ter uma participação relevante, ou alguma ajuda que pudesse ser manifestada emocionalmente pro leitor, e não só ficar correndo no laboratório pegando a cura. Ou pelo menos poderíamos ver as dificuldades dele, como ele está determinado, e como é difícil conseguir a cura. Mas simplesmente piscamos os olhos e no final tá tudo resolvido. O pior é que a Mosha, a menina que teve todo o drama junto da reação emocional do Chopper bravíssimo pela crueldade que rolou, nem é salva por ele, é salva pelo Law off-screen, novamente tirando qualquer tipo de relevância do personagem, além de ser uma cena e uma ferramenta bem barata pro roteiro. Agora, vamos falar de um personagem que aparentemente o Oda sempre faz ter impacto, Doflamingo. Onde ele aparece, tem presença. O shot dele aqui de perna aberta é muito bom, e o Oda faz questão de exagerar o máximo possível para passar todas as sensações, informações e emoções necessárias. Vamos tendo migalhas disso lá no arco do Foxy, e então suas cenas em Marineford, ambos momentos muito bons, mas aqui realmente temos a apresentação de fato. Vemos uma mulher invadindo o local e atirando nele. Tudo um caos, mas ele não tá nem aí. E depois, novamente, o Oda sutilmente nos apresenta o poder dele, aparentemente controlando a mulher para que ela dê um tiro na própria cabeça. Não é do feitio do Oda fazer apresentações de poderes gradativas e bem construídas. Esse destaque recebido pelo personagem meio que já aponta quem será o grande antagonista dessa saga, e a direção que nossos personagens precisam seguir. Enquanto toda essa conversa acontece, Zoro ajuda a Tashigi a se locomover pelo laboratório, mas erra o caminho, e foi bem engraçado. No meio de tudo isso, eles lutam contra a Monet, e temos uma cena bem legal do Zoro tendo dificuldade de agredir uma mulher, e a Tashigi ficando revoltada com isso. E cara, isso é bem interessante. É um pequeno detalhe, mas desenvolve bem o personagem, de forma simples, até sendo uma surpresa. Um homem traumatizado pela perda de uma amiga e rival, que agora evita usar sua força total contra a mulher que se parece com essa amiga, para que sempre possa perpetuar a fantasia de que Tashigi é Kuina inconscientemente. Sua lógica diz que não, mas seus sentimentos o deixam instável. E se ele a vencer, a última barreira da ilusão será quebrada. Esse limitador que ele se impõe serve até contra outras mulheres como parte do trauma. Tudo isso foi mostrado em mais ou menos uma página no mangá. O flashback do Zoro é o mais rápido e menos trabalhado, vamos dizer assim. Mas essa cena deixou ele muito mais profundo. Mesmo que o Zoro continue não sendo um personagem complexo, ele não precisa. E o Oda trabalhou essa característica dele de forma sensacional aqui. É uma nuance sentimental no meio do caos de One Piece. Uma informação que não gritam e não botam 50 balões de texto na sua cara. Mas sim, é transmitido puramente pela atitude do personagem, e ainda tem a explicação inicial da Tashigi, para dar uma direção para o leitor interpretar da forma que o autor construiu o momento. É até triste como em relação a não bater em mulheres, o Zoro acabou tendo mais sentido do que o Sanji. O Sanji até esse momento não bate porque, sim, desde Arlong Park o autor simplesmente determinou isso sem motivo nenhum em uma cena bem fraca, sem contexto ou conexão com as âncoras emocionais que ele nos apresentou para o personagem.
Não importa se em Holy Cake vão dar um motivo, eu já expliquei isso várias vezes e não vou me repetir aqui. Enfim, depois de ver a Tashigi se machucando, Zoro decide agir, mas mesmo assim não mata sua inimiga, e temporariamente a deixa completamente imóvel. Isso é o haki do rei? Se for, realmente é um hack, pois é tão abstrato que se encaixa onde o autor achar conveniente. Avançando a trama, temos o Caesar fazendo o famoso monólogo do vilão, e eu adorei. Caesar é um vilão bem caricato, traíra e que faz talvez alguma das coisas mais grotescas da história, que é enganar as crianças e as drogar. É engraçado que mesmo com toda essa sujeira, o Oda trata ele com leveza, talvez para evitar problemas por estar na Shonen Jump. Mas isso é muito bem utilizado. Ao dar um monólogo, coisa clássica desse tipo de vilão, o personagem acaba engrandecendo esse final de arco devido a entregas satisfatórias e dos paralelos que o Oda usa. Caesar fala sem parar sobre como o Luffy não pode fazer nada, como que ele, o grande cientista, é protegido, como pode fazer o que quer e sair impune. Arrogantemente, Caesar explica o plano dele para Luffy, para o deixar consternado por ser impossível parar o vilão. Ele usa diversos argumentos muito parecidos com o do Espadão. Todos esses elementos são técnicas de antipatia, por assim dizer. Elementos que dão valores emocionais negativos ao personagem, que fazem você o desprezar. Ele não tem um código interno, ele não faz o mal e se responsabiliza. Ele é agraciado e usa sua posição para ser protegido enquanto humilha quem tenta o parar. São umas 4 páginas disso, enquanto o Luffy fica quieto, escutando, se segurando. E depois do Oda fazer você chegar até o seu limite, Luffy dá o seu famoso socão, condensando toda a insatisfação do leitor e potencializando a cena. Ao utilizar um elemento ou clichê julgado como horrível, o Oda construiu uma cena boa. Isso nos mostra como o problema não é a ferramenta, e sim como ela é usada. Inclusive, durante seu monólogo, o vilão compartilha informações bem relevantes para o leitor, o que é bem interessante para entendermos melhor o tamanho real da situação, que de fato seria impossível de se parar por alguém normal. Afinal, quem tentasse impedir Caesar ganharia um alvo nas costas, seria perseguido até sua morte. Porém, Luffy já é inimigo do governo mundial, da Big Mom e de qualquer um que queira o impedir de ser rei dos piratas. Ele era o único capaz de fazer aquilo. Essa convergência de fatores ajuda a transformar o soco em algo único, dando valor e moral ao protagonista. Outro elemento aparentemente ruim que o Oda usa de forma interessante é quando Vergo explica o haki pro Smoker. É a famosa exposição pro leitor, que não faz sentido dentro da obra. Ou será que faz? Além de ter apresentado o haki de forma bem conturbada durante a obra, e esse momento servir para deixar tudo mais claro, o Smoker está agindo de forma esquisita, e o Vergo fala isso para intensificar esse fato, para o leitor que não está prestando atenção na história. No caso, Smoker estava expandindo a área de seu corpo virando fumaça, o que o tornava um alvo mais fácil. Dava para perceber isso sem diálogo nenhum, era só prestar um pouco mais de atenção e lembrar que o haki pode acertar o corpo deles. Logo, área maior, alvo mais fácil. Ainda mais com o paralelo visual do Luffy derrotando o Caesar no final, que ocorre da mesma forma, com o inimigo se expandindo. Porém, sem o diálogo, o Oda iria para um lado mais de storytelling visual, coisa que em geral ele evita fazer, deixando bem explícito as coisas. Evita atualmente, né? Antigamente usava pra caramba. É uma sacada válida. Já o motivo dele estar agindo estranho era um plano do LoL para recuperar o seu coração. Daí temos uma cena muito foda dele cortando o cara em um painel duplo bem show. Então tudo se afasta e o corte foi no laboratório e então na ilha. Realmente o Oda não segurou a mão no LoL, baita personagem. Só que, meu Deus, que power scaling é esse? Tudo mudou em 2 anos, geral virou Deus, tá doido. Depois de vencer o Vergo, Law faz um discurso sobre a nova geração, sobre aqueles que não vão abaixar a cabeça para o sistema e vão desafiar os tiranos. Enquanto do outro lado, Luffy faz o mesmo discurso. Porém, enquanto Law faz com palavras após derrotar Vergo, Oda complementa a mensagem visualmente, com Luffy quieto e simbolicamente representando esses pontos com a sua vitória sobre Caesar. Rola um paralelo visual bem bacana nessa luta também. Smoker aumenta seu corpo e é atacado por Vergo, mas faz isso conscientemente como parte de uma estratégia para vencer. Já Caesar aumenta seu corpo, mas faz isso aludindo a seu enorme ego e incapacidade de pensar em coisas que ele mesmo já sabia. Para um cientista tão inteligente, aumentar a área exposta contra um usuário de haki seria sua ruína.
Ele sabe disso, mas estava cego. Dessa vez, o haki do emborrecimento não foi conveniência, foi uma escrita simbólica muito boa. E assim, Caesar é derrotado definitivamente. A partir daqui, as pontas soltas começam a ser resolvidas. Alguns Mugiwaras têm seus momentos, com Usopp confiando em seu capitão, já que não fez nada o arco todo. Depois ele também atira no Búfalo e na Baby Five, que no fim não dá em nada e era só pra dar destaque físico mesmo. E acho que foi até prejudicial à escrita de One Piece. Desde o Novo Mundo, Usopp tira a planta perfeita no momento perfeito para lidar com qualquer situação. É basicamente uma trapaça ambulante do Oda. É algo parecido com o Mayuri em Bleach. Ambos personagens são determinados como engenhosos e tiram coelhos da cartola, mesmo que não faça nenhum sentido ou não tenha sido preparado antes. É até uma sacanagem, pois o Usopp de antes tem um arsenal claro e conhecido pelos leitores, e a forma que o Oda nos impressiona juntando esses elementos é o que tornava o personagem realmente inteligente e divertido de se acompanhar. A forma que ele vence a Perona, como ele luta com o Luffy em Water 7, ele incorporando o Sogeking e fazendo coisas interessantes. Infelizmente é uma pena. Também temos momentos pra Nami e pro Franky fazerem algo fisicamente relevante no arco, lutando novamente contra a Baby Five e o Búfalo. E mano, eu nem quero falar sobre isso, olha a cara desse maldito. O Oda sabe fazer character design muito bem quando quer, e nossa, quando ele decide fazer um vilão desprezível, ele não brinca em serviço. Talvez mande muito bem, até demais. Eu genuinamente fiquei com vontade de parar de ler One Piece após ver esse personagem. Me dá até ânsia de vômito enquanto eu escrevo esse roteiro, e eu não tô zoando. Me pegou mesmo. Esse final acaba dando algum tipo de conflito para personagens deslocados, mas mesmo assim não há drama emocional nem consequências reais, o que é bem chato de ler. Então eu vou acelerar. A cena do Caesar Claw matando a própria aliada foi legal, pena que ela não morre. Novidade em One Piece. Do Flamengo chegando é bacana e a conversa com a Monet e ela explodindo tudo, ou tentando pelo menos, é bem legal. A reunião do final também é divertida, ainda mais pela Nami lembrando da mãe e o Sanji se importando com comida, com isso sendo o catalisador entre a marinha e os piratas. Luffy quer derrotar os 4 Yokous, bem hype, assim como a aparição do Aokiji no final e o Doflamingo caindo na armadilha do Law. Parece que temos um caminho bem claro de aqui até o ano. Uma pena que todo esse arco teve uma quadrinização bem sofrível e cansativa aos olhos, fora que toda a parte dos Mugiwaras trocados acabou deixando esse problema bem pior. Ufa! Me diz aí, o que você achou desse arco? Eu fiquei dividido. Em questão de informação, deve ter sido um dos mais importantes até agora, mas parece manter todos os outros vícios e erros do arco passado, o que me deixa bem preocupado com o futuro da série. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal e dá like no vídeo depois desse meu sofrimento e me apoie a partir de R$5 para continuar fazendo vídeo de One Piece aqui no canal. Eu vou bem a fundo e demora demais, infelizmente o YouTube não tá pagando tanto assim. Além de me apoiar, você ganha lives exclusivas, área VIP no Discord, cargo especial e muito mais. Ou pelo menos compre uma camisa na loja do canal, tem várias estampas fodas de One Piece e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal: André Luiz Melo, Ordinary FJ e Overhaul Engenharia de Manutenção. E aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Obluda San, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.